Bom, e sobre o aumento na projeção da inflação, a gente conversa agora com o Haroldo Monteiro, professor de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Professor, mostramos agora na reportagem as informações gerais a respeito dessa nova projeção divulgada nesta segunda-feira pelo Boletim Focus, mostrando que há, então, uma projeção de inflação para este ano de 6,02%, conforme o último boletim, para 6,03%. Então, tivemos aí um aumento nessa estimativa de 0,01 ponto percentual, correto? O que isso significa na prática, professor? E por que esse recuo, ou então um avanço, aliás, dessa inflação para 2023, de acordo com esses economistas? Então, ocorreram alguns fatores aí em 2022, que foi aquele período de 3 meses aí que o IPCA foi negativo. E isso, na medida que vai caminhando, os meses vão caminhando, e quando fechar 2023, aquele benefício do IPCA negativo, que fazia o anual um pouco mais baixo, ele perde o efeito, né? Então, ele tem esse viés agora um pouco de aumento aí para 6,03. Em abril também, né? Houve aí um pouco, o IPCA veio um pouquinho maior do que as expectativas do mercado, que giravam em torno de 0,55, veio aí algo em torno de 0,61, né? Isso daí também fez com que esse viés aumentasse. O fato é que você tem, quando a gente fala de índice de inflação, né, ele carrega aí um histórico do ano anterior, principalmente no que tange a preços administrados, né, que ele carrega, né, porque os preços administrados são reajustados no ano seguinte, de acordo com a inflação passada, né, e também com relação a alguns serviços que têm contratos que também são reajustados. Então, isso tudo aí tem um peso dentro do índice que isso demora a ocorrer essa desinflação, né, como se chamam, dos índices aí ao longo do tempo. Então, por isso é que esse ano ainda vai carregar aí um pouquinho esse IPCA aí para 6,03. Agora, professor Haroldo, esse relatório do Boletim Focus divulgado no dia de hoje, quando ele se refere ao crescimento da economia, o PIB, Produto Interno Bruto, a soma das riquezas do país, os economistas revisaram para cima esse percentual em relação ao ano de 2023. Foi uma elevação sutil, mas um crescimento de 1 para 1,02%. Agora, o curioso é que para os próximos 2 anos, 24 e 25, houve uma revisão para baixo dos índices que os próprios economistas tinham estimado. Patamares superiores ao ano de 2023, é importante destacar. Agora, em relação ao PIB, que está no horizonte, serão anos difíceis? O que é possível destacar? Olha, a gente ainda tem aí um componente aí inflacionário, não só no Brasil, mas no resto do mundo, que isso acaba trazendo um pouco dessa inflação para dentro. A gente também tem aqui no Brasil ainda, assim, há uma discussão muito grande. O mercado ainda não sabe efetivamente o que esse governo vai fazer a nível fiscal. Existe um indicativo, mas a gente ainda não tem uma exata noção, né? Isso é muito prejudicial para a retomada da economia. Houve fatos recentes agora que prejudicaram bastante a relação do crédito, né? A relação do crédito com relação aos bancos. O crédito é um motor aí do crescimento para as empresas, né? Porque casos da Americana, recentemente aqui no Rio de Janeiro, o caso da Light, isso teve impacto no mercado de crédito, principalmente da Americana. A alta inadimplência por conta das taxas de juros. Eu não diria que somente as taxas de juros altos ocasionou
esse problema todo com crédito, mas é um somatório de fatores que vem desde a época, como vocês colocaram aí na reportagem, desde a época da pandemia, e alguns reflexos estão sendo sentidos agora. Algumas empresas pegaram recursos lá atrás, conseguiram passar aquele período, e agora tem que pagar essa dívida, né? Então, com a taxa de juros alta, realmente impactou o crédito de uma maneira geral. Então, tudo isso somado, né, instabilidade política, falta de visibilidade por conta do fiscal aqui no Brasil, isso tudo gera aí muita incerteza, o que faz com que haja um reflexo aí nas estimativas de crescimento do país. Professor, voltando a falar da inflação, do IPCA, na última sexta-feira nós trouxemos a notícia aqui no Jornal Jovem Pan. Foi divulgado o IPCA referente ao mês de abril. O índice apontado foi de 0,61%, um índice que mostrou uma desaceleração em relação ao índice do mês anterior, mas ficou acima do que estimava o mercado, algo em torno de 0,55%. Quando a gente pega o acumulado em 12 meses, nesse mesmo levantamento que foi apontado na sexta-feira, nós estamos dentro da meta prevista, pelo menos abaixo do teto da meta prevista de inflação, que é de 4,75%, nós estamos em 4,18%. Mas segundo muitos analistas, aos quais eu sempre acompanho e leio notícias do dia a dia voltadas para a economia, eles dizem que esse resultado do IPCA dentro da meta, que seja dentro do teto da meta, vai se manter só até o meio do ano, justamente pelas explicações que o senhor estava trazendo anteriormente. Que nós tivemos deflação em 3 meses, acho que de julho a setembro do ano passado, e isso está impactando. Acho que foi julho, agosto e setembro do ano passado, e isso está impactando nesse acumulado de 12 meses. O senhor pensa como esses economistas? No segundo semestre a gente pode começar a iniciar um movimento e fechar o ano com uma inflação acima do teto da meta mais uma vez? Sim, porque a meta hoje é de 3,25, o teto da meta está ali em torno de 4,75. Se existe uma expectativa de inflação de 6,03, a gente vai estar acima da meta, justamente por conta desses fatores que auxiliaram o fechamento o fechamento da inflação de acordo com a meta no ano anterior, mas agora você vai perder esses 3 meses de deflação. E aí você vai carregar efetivamente o valor cheio do IPCA, que vai fazer com que a gente fique acima da meta. Professor, para fechar, queria tratar um pouco de dólar, que a gente tem observado que o dólar tem operado em baixa em relação ao real. Hoje, por exemplo, fechou abaixo dos 4,90, e me parece que algumas situações podem explicar esse cenário. Fatores naturalmente ligados aos Estados Unidos, como a dívida americana, mas também tem aquela expectativa para o anúncio do relatório do arcabouço fiscal, inclusive os parlamentares estão reunidos neste momento. Também tem expectativa para a divulgação dessa nova estratégia de formulação de preços da Petrobras. E eu queria escutar do senhor quais são as projeções, o que a gente pode esperar para a cotação do dólar. Deve haver uma manutenção nesse valor abaixo de R$5? Olha, então, a gente está num momento que a gente está próximo aí de uma definição, né? O governo vem discutindo isso aí com o Congresso e a gente está perto aí de uma definição. Pelo menos, se não 100% da definição, mas melhora de cenário. Isso sem sombra de dúvida. Podem discutir que o arcabouço fiscal tem esse problema, tem outro problema, vão ter alguns problemas, mas já existe uma luz no fim do túnel, já existe ali alguns indicadores sendo colocados pelo governo que vai dar causa uma melhora de percepção dentro do mercado. Aliado a isso, a gente tem uma taxa de juro real muito alta, o que faz com que o dólar, os investidores estrangeiros coloquem dinheiro no Brasil. Isso é outra pressão aí que aumenta a valorização do real em relação ao dólar, né? Assim que, com essa taxa de juros alta e se houver, que o mercado lá também já está esperando uma parada
do Fed com relação ao aumento de taxa. Se houver uma parada lá fora ou uma redução também da taxa de juros lá nos Estados Unidos, esse diferencial de taxa ajuda bastante. Com um melhor direcionamento do governo, eu acredito que esse dólar aí vai ficar nesse patamar aí de 4 alguma coisa, por algum bom tempo. Né? Alice, é isso também, os ativos aqui no Brasil eles estão muito depreciados, bolsa de valores aí com ações extremamente depreciadas ao longo aí de já 24 meses ou mais, patinando nesses valores aí de índice Bovespa. Então, assim, o investidor estrangeiro está botando bastante dinheiro aqui dentro. Então, todos esses fatores, eles vêm corroborar com essa queda aí da moeda, né? Conversamos agora com Haroldo Monteiro, professor de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro, falando de tantos assuntos econômicos, mas com foco nessa tendência inflacionária aqui no Brasil. Professor, muito obrigada pela entrevista. Volte mais vezes. Boa semana, boa noite. Obrigado, tchau. Obrigado, boa noite.